No vídeo de hoje, eu vou te dar 4 dicas de como você consegue se aproximar da diretoria e ser mais notado por eles. E isso mesmo se você estiver no início da sua carreira. Então, se você for estagiário, analista ou até um pouco mais avançado, né, como gerente. E isso vai ser ótimo para sua carreira, porque quanto mais você conseguir se aproximar da alta diretoria, que são justamente pessoas que têm um poder de decisão muito grande da empresa, mais oportunidades você vai ter. Então, mais reconhecido você vai ser e as portas vão começar a se abrir. E aí as chances de você conseguir crescer mais rápido são ainda maiores. Bom, quem me conhece aqui já sabe da minha trajetória, mas se você está chegando agora, comecei a minha carreira como estagiário em uma consultoria estratégica e desde muito cedo eu tive que aprender a me expor para esse nível de diretoria alto, né? Então, eu fazia reuniões e apresentações com CEOs, com CFOs, com conselheiros, e isso desde muito cedo. Então, eu tive que aprender a me virar, a me comunicar com eles, a apresentar o que eles queriam ouvir, e assim, conquistar o respeito deles, mesmo quando eu era muito novo. E não só dentro da consultoria, mas também quando eu virei analista de negócios em uma multinacional do varejo, eu também era exposto a reuniões diretamente com diretores e com executivos. Então isso estava bem enraizado no meu dia a dia, né? De ter que fazer análises e fazer apresentações, me comunicar com os executivos. E essas 4 dicas que eu vou te passar, elas são muito com base na minha experiência. Então mesmo quando eu estava no início de carreira, quando eu tinha pouca experiência, poucos contatos, não era expert, não tinha um contato quente ali de nada, ainda assim eu consegui ter essa aproximação com os diretores. Então essas dicas que eu queria compartilhar com você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para receber mais conteúdos como esse. Vamos agora para a nossa primeira dica. Então, para você conseguir se aproximar dos executivos, você precisa aprender a comunicação executiva. Isso aqui é até um ponto que eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, mas eu vou reforçar aqui porque ele é muito importante. Então, primeiro, vamos entender como os executivos eles se comunicam. Os executivos são pessoas que eles têm muitas coisas para fazer, são pessoas muito ocupadas, então elas não podem perder muito tempo com assuntos muito banais ou com muitos detalhes das coisas, né? Estão mais preocupados com coisas estratégicas e preocupados em resolver vários problemas do dia a dia. Então, por conta disso, não basta você simplesmente utilizar a comunicação padrão que a gente utiliza no nosso dia a dia, de ficar falando os fatos das coisas, né, todos os detalhes, para depois você falar a conclusão. A gente vai seguir um princípio de comunicação que ficou muito conhecido por uma ex-consultora chamada Bárbara Minto, uma ex-consultora da McKinsey, e que ela falou desse princípio da pirâmide. Como é que funciona esse princípio da pirâmide de comunicação? Então vamos imaginar uma pirâmide aqui, e no topo da pirâmide a gente tem as coisas que são mais importantes, mas ela é mais estreita. E na base da pirâmide a gente tem as coisas menos importantes, mas ela é mais larga. Então o que isso significa? A gente vai falar de cima para baixo, top-down. Por quê? Porque em cima a gente vai falar primeiro as coisas mais importantes, só que elas são menores, né? Então é mais sucinto, e depois a gente vai para baixo para comunicar os detalhes, as coisas que vão dar suporte aos pontos que a gente falou lá em cima. Então os argumentos que vão suportar aqueles pontos de cima, e aí sim a gente vai dar um pouco mais de detalhes, tá? Então é diferente de como a gente está acostumado a falar no dia a dia, em que a gente fala primeiro os detalhes das coisas e depois a gente parte para a conclusão. Então toda vez que você for escrever um e-mail, ou quando você for fazer uma apresentação, ou até na hora de você se comunicar, busca tentar falar primeiro os pontos importantes, né? Então ser sucinto, e depois você vai dando os argumentos que vão suportar esses pontos aqui de cima, tá? E esse tipo de comunicação, como eu disse, né? Então ele é para todos os meios de comunicação. Então apresentação, e-mail, pela escrita e até a comunicação oral. Então quando você for conversar com o executivo, não fica assim enrolando muito nos detalhes. Fala ali a solução principal, a síntese principal, e aí depois você parte para os argumentos que vão suportar aquela mensagem que você está querendo falar principalmente. Se você até quiser aprender um pouco mais como fazer apresentações de maneira executiva, né, como que você monta slides com essa estrutura executiva, eu tenho um curso, que é o curso Análise de Negócios na Prática. Lá eu ensino como você consegue desenvolver toda uma apresentação do zero, até montar os slides de maneira executiva, no estilo da pirâmide das consultorias estratégicas, mas também eu ensino toda a metodologia do início da resolução de um problema de negócio, desde a definição dele, a estruturação, a análise e até o desenvolvimento de soluções mais criativas. E aí, no fim, a parte de apresentação toda. Então, se você quiser aprender um pouco mais, você pode dar uma olhada no link da descrição, que as vagas, elas estão abertas. E só um outro ponto, antes de fechar esse ponto da comunicação executiva, é que às vezes você vai ter que colocar um contexto no início, né? Então, não simplesmente dar a resposta seca e depois os argumentos.
mas pode ser que tenha um contexto que você tem que colocar no começo da sua apresentação, da sua conversa, né? Ou até do seu e-mail, antes de você partir para o princípio da pirâmide. É só um detalhe aqui que eu queria acrescentar. Então agora vamos para a nossa segunda dica para você conseguir se aproximar da diretoria. Então, uma vez que você já se comunica como executivo, agora você tem que comunicar os assuntos que os executivos conversam, que são justamente assuntos mais estratégicos. Então, vamos pensar aqui, pelo lado do executivo, ele tem que lidar com problemas, com pressão de acionistas, dos próprios CEO, de conselheiros, de assuntos estratégicos, de meta que ele precisa bater, dos objetivos estratégicos dele. Então, essa é a preocupação maior que ele tem. Então, tenta se aproximar desses assuntos. Tenta entender quais são os objetivos estratégicos que estão relacionados de responsabilidade daquele executivo. Tenta entender quais que são os desafios estratégicos que ele está tendo para conseguir bater essas metas e quais que são as coisas que têm dado certo e que não têm dado certo tanto para atingir esses objetivos. Quando você consegue entender melhor esses assuntos, né, e foge até do operacional, você consegue se aproximar até um papo que vai ser interessante para esse executivo. Então, não fica só naqueles assuntos operacionais do seu dia a dia. Então, se você for um analista, não fica falando só da planilha de Excel que você criou, que consegue captar dados de maneira automática, ou até do dashboard que você criou, que consegue filtrar e segmentar os dados em diversos parâmetros diferentes. Isso é até legal para o seu dia a dia, mas para o executivo não vai ser tão interessante. Então, procura se conectar com ele, com os tipos de assunto que ele conversa, que são justamente assuntos mais estratégicos. Um dos assuntos que você poderia conversar com esse executivo seria, por exemplo, quais são as melhores oportunidades de mercado que a empresa pode ter, ou até como melhorar a rentabilidade da companhia. Mas isso vai depender muito de executivo para executivo, em qual área que ele está relacionado. E a terceira dica para você conseguir se aproximar mais dos diretores é você ser proativo. Mas não é qualquer tipo de proatividade. É você ser um proativo orientado às soluções. Então, se pintou um problema, você não está só preocupado em investigar aquele problema, as causas daquele problema, mas sim também nas soluções para aquele problema. Então, como até eu disse, os executivos eles estão preocupados em resolver os problemas e não em saber mais problemas diferentes. Então, quanto mais for possível você conseguir pensar nas soluções, até pensar em recomendações, vai ser melhor. E não só qualquer solução, mas soluções que de fato consigam ser aplicadas, porque tem que ser pragmático, né? Então, busque o máximo que você conseguir de soluções acionáveis, que você consiga colocar em prática para de fato resolver o problema daquele executivo. Se você for uma pessoa que traz mais soluções e soluções que sejam práticas, que consigam ser implementadas, eu tenho certeza que os executivos vão adorar você. Agora vamos para a nossa quarta e última dica de como você consegue se aproximar mais dos diretores. Essa é a cereja do bolo. Então até aqui você já aprendeu. Você precisa se comunicar como executivo, que você precisa conversar com o que os executivos conversam, assuntos estratégicos, e também que você precisa ser uma pessoa proativa, orientada às soluções. Só que de nada adianta você fazer tudo isso se eles não souberem disso. Então, por isso, você precisa se expor. Bota a cara a tapa. Então, toda oportunidade que você tiver de se expor para a alta diretoria, usa ela com sabedoria. Encontrou um executivo no elevador? Puxa a conversa. Mas, claro, seguindo aquelas 3 dicas que eu te passei antes. Se você está numa reunião, participa dessa reunião ativamente e se prepara para essa reunião antes para conseguir dar uns insights interessantes. Não fica só calado. E até se você tiver oportunidades de apresentar, usa essas oportunidades. Se prepara para essas oportunidades. Usa todas essas chances que você tem com sabedoria. Existe uma máxima que diz, né, que quem não é visto não é lembrado. Então aqui, para você conseguir se destacar, você tem que ser visto e percebido pelas pessoas. Eu até acho engraçado que nesse momento que a gente está, né, em que o trabalho remoto, o trabalho híbrido, ele tá um pouco mais comuns, as pessoas já estão com mais dificuldade de ter oportunidades para se destacar e para se expor mais. E ainda elas acabam se escondendo mais. Então as pessoas elas estão indo para uma reunião e fechando a câmera, ou ficando caladas a reunião inteira. Mas, pô, era justamente para as pessoas fazerem o contrário. Era para elas começarem a se expor mais, a querer abrir a câmera, a querer aparecer, a ser mais notada. Porque tá mais difícil você conseguir se expor para o público de alta diretoria. Então, se as outras pessoas querem fazer isso, tudo bem. Mas seja você diferente. Então, procura se destacar e participar mais ativamente para você ser lembrado. Eu tenho certeza que se tiver uma reunião de avaliação e as pessoas tiverem que falar de você, elas vão lembrar muito mais de você, se você participa mais, se você se expõe mais, do que daquela pessoa que só ficou quieta, que não participou das reuniões, que foge de tudo.
e que não participa muito. Seja a pessoa que está ali querendo ajudar, que está seguindo todas aquelas dicas que eu te falei no começo e que realmente está se expondo. Porque se você não é visto, você não vai ser lembrado. Essas foram as 4 dicas que eu queria passar para você. Espero que de alguma forma ela te ajude. E eu queria saber até quem chegou até o final desse vídeo. Então, se você chegou no final desse vídeo e você gostou das dicas, comenta aqui embaixo o que você achou dele, tá? Porque eu vou querer saber. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.